Bom, pessoal, aqui eu queria falar alguma coisa sobre o trabalho das ONGs de proteção aos animais, né, principalmente aos animais de rua, né, porque as ONGs, elas existem para cuidar daqueles animais que não tem ninguém por eles, não é para cuidar dos animais que as pessoas já têm, né, e o que a gente mais recebe a cada dia é telefonema de gente que quer que a gente resolva os problemas deles com os animais que eles têm. Né? Já são pessoas que já têm seus animais e elas teriam que resolver o problema dos animais dela e da vida delas com os animais que elas têm, né? Então, não é esse o trabalho das ONGs. O trabalho das ONGs é com os animais que não tem ninguém por eles. Nós costumamos falar, né, que nós protegemos os animais que não telefonam, né? Aqueles que não telefonam, ou seja, aqueles que a gente encontra e que, porque quem telefona, em geral, é quem já é dono do animal, né? Nem sempre. Às vezes a pessoa está ligando assim para dizer que tem um animal abandonado em tal lugar e ela às vezes não é, digamos, a responsável por aquele animal. Mas em grande parte dos casos, a pessoa tem os animais e elas querem que a gente resolva algum problema pessoal delas com os animais que elas têm, né? Então nós somos contra isso. Eu sou Maria Eugênia, da Sociedade Protetora dos Animais, sou pertencente à ONG, né, com bastante conhecimento sobre o que a gente faz, e eu vou falar aí aqui, então, algumas coisas sobre a reprodução. Né? O que nós estamos vendo? Nós não estamos mais conseguindo doar animais, né, fazer a adoção dos animais, na proporção que a gente precisa. Por exemplo, a gente recolhe animais, né, que estão em situação de alto risco e a gente procura, então, fazer a doação desses animais. Mas não tem sido fácil. Né? Por quê? Porque as pessoas já estão abarrotadas de animais. A sociedade não comporta mais receber mais animais. Né? A reprodução dos animais, principalmente de cães, hoje eu estou falando mais de cães, depois numa outra publicação eu vou falar mais da questão dos gatos. Então, os cães se reproduzem numa proporção muito maior do que a capacidade de adoção. O número de animais abandonados nas ruas, filhotes e fêmeas com cria, é enorme, né? Então, o que acontece, né? As ONGs não estão conseguindo, né, acolher todos esses animais. Então, esse é um problema, né? As ONGs estão sem condições de acolher esses animais. Quando as pessoas veem toda a publicidade que as ONGs em geral e protetores independentes também, né? Quando eu falo ONGs, eu falo também em protetores independentes. Colocam na internet, eu recolhi tais animais, olha, nós recolhemos essa cadeira com tantos filhotes. Isso dá a impressão para a maior parte da população de que as ONGs conseguem recolher todos eles e que quantos animais elas abandonarem na rua, eles vão ser acolhidos pelas ONGs. Tem um monte de ONG e protetor fazendo isso, né? Então, é só elas deixarem uma ninhada numa esquina, numa caixinha, e aqueles vão ser recolhidos, né? E não é a verdade, né? Não é isso que acontece. Então, eu até, de certa forma, a nossa ONG, né, que é a SOCPAN, a Sociedade Protetora dos Animais de Maringá, nós não publicamos muito os animais que a gente recolhe. Por quê? Justamente para não criar isso. O pessoal fala, vocês precisam divulgar os animais que vocês recolheram, tudo, para mostrar o trabalho da ONG. Não, nós preferimos não mostrar, porque quando a gente mostra, parece que a gente está dizendo assim, olha, pode abandonar à vontade, porque nós vamos recolher. Né? E não é o que acontece. Né? Afora que nós recebemos em torno de 10 ligações por dia pedindo recolhimento de animais. Geralmente de casas, né? Como eu digo, nós trabalhamos com aquele animal que não telefona, mas a gente recebe todo dia telefonemas, né? Ligações no WhatsApp e tal, né? De pessoas dizendo assim, vocês podem recolher tal animal, vocês podem recolher tais filhotes, né? E indicam lá onde eles estão. Não, nós já não conseguimos mais recolher, né? Porque tem que haver controle da natalidade, né? Castração ou cuidados domiciliares. O que acontece? As ONGs, né, já não comportam mais receber o número de animais abandonados que existem por dia, né? As ONGs não comportam mais receber animais abandonados em milharal, em canavial, em ruas e avenidas das cidades de Maringá,
Sarandi, Paissandu, Marialva, né, e outras. Animais estão sendo encontrados mortos, estão sendo encontrados cadáveres, porque as ONGs não comportam, nem as ONGs, nem os protetores independentes, né? O pessoal publica na internet, olha, tem um animal tal, na rua tal, no milharal, aqui, ali, né? Alguém tem que buscar. E daí quem vê aquilo acha assim, alguém vai buscar. Mas nem sempre vai, porque as pessoas não conseguem. Os protetores independentes não conseguem, as ONGs não conseguem. Né? Então, a gente não consegue recolher todos esses animais, né? Então, é aí que se criou o problema. Por exemplo, o trânsito em Maringá, em Sarandi, Paissandu e Marialva, estou falando das cidades mais próximas, né? Ele se tornou praticamente inviável para a sobrevivência de animais na rua, tanto cães como gatos, né? Porque o pessoal dizia assim, meu animal sempre foi para a rua, eu sempre deixei ele dar a voltinha, né? Tanto gato como cão, o gato sempre viveu para fora, né? O gato tem que sair, o gato tem que passear, né? Mas não é o que acontece. Esses animais estão sendo atropelados todo dia, porque o trânsito nessas cidades não comporta mais a permanência de animais na rua. Os carros como do tipo do SUV, né, os SUVs aí, são carros que têm uma frente alta e também tem muita velocidade, muito arranque, né? Eles não veem os animais na frente, porque a frente do carro é alta. Então eles dizem assim, eu atropelei, foi sem querer, eu não vi, eles não veem mesmo. Não, os SUVs não veem os animais. Então, quando a pessoa pensa assim, não, ele sempre escapou, ele sempre andou bem. Não, eu tô com um cachorro aqui na minha casa, né, que ficou com o pescoço torto, que foi atropelado na rua, talvez saiu só para dar uma voltinha, era um cachorro gordo, era um cachorro bonito, era um cachorro saudável, ele não era de rua, ele era de alguma casa, ele foi recolhido na rua Pedro Álvares Cabral, ali no Sarandi, né? E nós fomos pegar e o cachorro estava bonitinho, gordo, pelo saudável, tudo, mas estava atropelado, ele não ficou bom, ele ficou com o pescoço torto, ele não ficou normal. E nós também não conseguimos mais doar ele ficou bravo, ele ficou com temperamento instável, né? Porque ele teve traumatismo craniano, ele foi atropelado. Por quê? Porque ele dava uma voltinha de manhã, eu sempre deixei ele dar aquela voltinha, a gente abre o portão, ele dá uma voltinha. Só que num dia, é só uma questão de tempo, gente, ele não volta dessa voltinha, né? Ele não se recupera dessa voltinha. Então, o que nós achamos? E mais a questão dos filhotes que todo dia nós recebemos, né? É a questão do controle da natalidade dos filhotes, né? Não dá mais para as pessoas acharem que a cadela pode reproduzir, que depois eles vão encontrar famílias para adotar todos aqueles animais. Não tem, né? Os animais se reproduzem numa proporção muito maior do que o que tem pessoas para adotá-los, né? Nem a ONG, nem os protetores independentes, ninguém vai conseguir recolher e arrumar família para todos esses animais. Então, o controle da natalidade é indispensável. A maior parte dos municípios agora, tanto Marialva, como Paissandu, como Sarandi, como Maringá, tem programas de castração. Maringá tem um programa mais estruturado, que você pode cadastrar permanentemente. Outras cidades têm programas, às vezes, mais eventuais, em que você pode cadastrar também. E você sempre pode entrar em contato com as ONGs e ver como que você faz para fazer uma castração mais barata com o seu animal, né? As ONGs têm caminhos, elas indicam caminhos, né? Mas caminhos para a pessoa fazer aquilo, né? Ou um custo mais baixo, ou então de alguma outra maneira. Em outro caso, gente, a pessoa às vezes fala assim, eu não tenho dinheiro para fazer a castração. Tá bom, então pega a sua cadela e põe ela dentro de casa quando ela estiver no cio. Ela entra no cio 2 vezes por ano, a cada 6 meses. Os primeiros dias não são críticos. Os dias críticos é bem nítido, os cachorros começam a aparecer de todo lado, ali no portão, começam a querer entrar, a cadela começa a querer sair, ela fica inchada.
Então, nesse momento, pega a cadela e guarda ela dentro de casa. Não adianta guardar no quintal, gente. No quintal, ela está exposta. Então, as pessoas sempre dizem assim, ela estava no quintal, é que entrou um cachorro. Ela estava no quintal, mas ela pulou o muro, ela pulou o portão. Elas cruzam, às vezes, até através da grade do portão, né? Então, o que a pessoa tem que fazer? Prender dentro de casa. Minha casa só tem um cômodo. Isso não existe, gente. Toda casa tem banheiro, todo banheiro tem porta. Põe ela dentro do banheiro, pega jornal velho com alguém, em comércio, em qualquer lugar, né? Forra ela de jornal, daí é fácil fazer a limpeza, deixa tudo forrado de jornal, daí recolhe aquele jornal, joga na lata do lixo, né? Deixa a cadela presa por 10 dias, a partir do momento ali que ela começa a atrair os machos, né? E deixa ela presa, né? A minha casa não tem como prender. Tem, toda casa tem banheiro, todo banheiro tem porta. Deixa a cadela dentro do banheiro. Pode soltar ela um pouco? Pode, na hora que tá todo mundo vendo, na hora que você tá no quintal, na hora que você chega em casa, que você está acompanhando a cadela, que ela está fazendo festa para você, solta ela no quintal, deixa ela brincar, deixa ela passear um pouco, depois pega ela e põe ela de volta no banheiro presa, né? Dá tempo de todo mundo tomar banho, tira ela, põe ela no quarto, põe ela um pouquinho em qualquer outro lugar, até prende ela na corrente ali por uma meia hora, toda a família toma banho, depois prende ela de volta no banheiro, né? Claro que se tiver um cômodo, uma edícula, tudo onde possa prender melhor do que no banheiro, também põe, mas não tem desculpa para dizer que não pode prender a cadela. Prende a cadela 2 vezes por ano, ela não vai cruzar, ela não vai ter filhote. É um mínimo de cuidado que você tem que ter com o seu animal, né? Então, evitar a procriação é indispensável. Isso não é uma coisa assim, eu faço se eu puder, se eu não puder, as ONGs vão ficar com os animais que eu procriei, né, que procriaram na minha casa. Não, é claro que não vai. A ONG não vai conseguir fazer isso. O protetor independente também não. Né? Por isso que a castração é importante, né? E que prender dentro de casa também é importante, né? Prender no quintal não serve. Tá, gente? Não serve. No quintal o animal escapa ou um cão entra, né? Tem que prender dentro de casa, tem que prender dentro do banheiro, em algum local, né? Mas o que a gente acha que pode resolver esse problema a longo prazo, né? Não é uma coisa rápida tudo. A microchipagem. O que acontece? Em todo país desenvolvido não tem cão na rua, não tem. Não é que nem aqui, mas não teve jeito. Né? Não tem. E a gente como a gente, não é tão diferente assim, os animais também não são tão diferentes assim, na Holanda e outros países, até nos Estados Unidos, né? Além de que a lei funciona melhor, né, de multa e prisão para quem deixa o animal na rua, né? Também tem, assim, outras estratégias. Então, por exemplo, a microchipagem, né? Em países desenvolvidos, todos os cães são microchipados, né? Então, daí diz, mas no Brasil até tem essa lei, eu acho que em Curitiba tem alguma lei que prevê, assim, que animais de canis, né, que são vendidos, sejam também microchipados, em que é indicado no microchip o proprietário do animal, o dono, né? A gente não é o guardião, né? A gente nem fala guardião, nesse caso a gente fala o proprietário mesmo, que é para mostrar a responsabilidade que a pessoa tem, mas é o guardião daquele animal. Então, ele tem a responsabilidade sobre aquele animal, né? E daí, se o animal dele for encontrado na rua, ele vai levar multa. E as multas são altas no exterior. Aqui também até são, né? Se o animal for atropelado, se ele for recolhido até por uma ONG, a ONG depois vai ver, vai ler ali um microchip e vai encontrar o guardião e vai devolver aquele animal e vai cobrar tudo que foi gasto com aquele animal. Né? Então, com isso, as pessoas passam a se conscientizar mais e manterem os animais mais dentro de casa, não dá mais para dar aquela voltinha de manhã, sabe que ele pode vir a ser atropelado na rua, né? Se ele for atropelado, ele não vai voltar para casa porque ele está atropelado, ele está ferido, né? Ou ele vai morrer ali na rua, né? Numa situação muito dramática, ou ele vai acabar sendo recolhido por um protetor independente ou por uma ONG e ele não vai ter mais uma vida
adequada, né? Uma vida assim que compensa, uma vida boa, né? Porque ele vai ficar aleijado, ele vai se arrastar, ele vai ter problemas, ele vai ficar um animal com grandes sequelas, né? E nunca mais vai ser encontrado aquele guardião anterior dele, ou se o guardião ficar até sabendo dele, porque vai ver ele na internet, ele se faz de desentendido, né? Ele não vai atrás daquele animal, ele vai dizer, não, eu não quero mais esse animal aí, que agora tem que andar de fralda, faz xixi em todo lugar, tem que tomar antibiótico, eu não quero mais, esse animal está aleijado, eu não quero mais ele, então a pessoa nunca se apresenta, né? Por isso que o microchip é importante, vai indicar de quem é o animal, né? De quem era o animal. Então a microchipagem teria que ser extensiva assim, a todos os animais, aos filhotes também. Alguém fala assim, olha, eu tô com 12 filhotes, a minha cadela reproduziu. Vai lá, microchipa todos e põe no nome ali da pessoa. Daí ela vai ter que se virar. Né? Ela diz, mas eu não tenho como ficar com todos. Bom, você deixou ele procriar, por que você não guarda a sua cadela? Um cachorro entrou no quintal. Então, mas por que você não guardou dentro da casa? Né? Você tinha que ter evitado a procriação. Né? Ou castrar, ou guardar dentro de casa, evitar a procriação. Você não evitou a procriação, agora a responsabilidade é sua. Mas e se eu der? Se você doar os animais, você atualiza o microchip no nome daquela pessoa. A pessoa tem que concordar também. Você não pode colocar o animal no nome de terceiros lá, de pessoas que nem sabem, nem estão com o animal, né? É claro que a pessoa dá ali um aceite também, né? Então tá, o animal não é mais seu, ele é de fulano e fulano deu o aceite. Então o fulano passa a ser o responsável por aquele animal. Caso contrário, o animal continua sob a sua responsabilidade. Mas eram 12, como é que eu vou ficar com 12 animais? Problema seu. Você deixou a cadela reproduzir, você não encontrou dono para todas eles, né? Não encontrou doação, não encontrou guardião para todos eles. O problema é seu. Agora, o que nós estamos dizendo? Nós como ONG, não estamos conseguindo doar bem os animais. A gente está doando no máximo 2 ou 3 por evento, e na verdade nós recolhemos um número muito maior que isso, né? Aliás, somos levados, na verdade, nós somos acionados para recolher em torno assim, de 50 a 70 animais por semana, né? Porque a gente recebe em torno de uns 10 pedidos por dia, né? Por 7 dias, tudo dá em torno ali de uns 70 animais por semana. É claro que a gente não consegue recolher, nenhuma ONG consegue, e protetor independente muito menos. Então, chega de achar que as ONGs vão conseguir recolher todos os animais, não estão conseguindo. As pessoas têm que parar de reproduzir seus animais, não tem outro caminho. E também não abandonar. Agora, no fim do ano, muitas pessoas abandonam, né? Nós vamos fazer uma campanha, nós vamos fazer um site específico de publicação de todos os animais que estão sendo abandonados na rua, para que o dono, né, o guardião deles, seja acionado para que a gente possa processar todas essas pessoas que saem de férias e deixam seus animais. Quando elas voltarem, elas vão ter uma multa de R$10 mil na cabeça delas, por terem abandonado o animal delas nas férias, né? E nós vamos localizar esses animais, né? Nós vamos localizar os guardiões desses animais, e nós vamos depois exigir que essas pessoas realmente cumpram o dever, né, de cumprirem todas as multas e tal, pelo abandono desses animais, né? Mas o que acontece é assim, gente, esses animais estão morrendo. Não pense que quando você abandona, a ONG vai lá e recolhe, vai ter um monte de ONG, vai ter um monte de protetor independente que recolhe. Esses animais estão morrendo. A gente encontra cadáveres, né, em tudo, na rua, nos milharais, nos canaviais. Nós estamos encontrando muito cachorro morto, né, cadela com filhotes. A cadela está morta, os filhotes também, né? Ou às vezes a gente encontra eles moribundos, a gente tenta salvar, eles não se salvam. Ou a gente encontra os animais atropelados, se arrastando, né? Muitas vezes eles morrem, quando não morrem, eles vão ficar se arrastando pelo resto da vida. Não façam isso com seus animais.
né? Isso é indispensável. Não deixem isso acontecer com os seus animais. Né? Fiquem com eles, não abandonem eles nas férias, não abandonem filhotes. O abandono é crime e agora vai ser tratado como crime. Né? A partir desse ano, nós vamos tratar tudo isso como crime realmente.